Marcos 10, 17. É uma passagem muito conhecida, mas muito mal entendida. Versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Quais são as exigências para eu ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Quero toda a tua atenção. Não deixa o sono te atrapalhar, o cansaço te desviar a atenção. Você que está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook. Essa é uma história tão conhecida, tanta gente, até quem não é crente conhece essa história, a história do jovem rico. Mas essa história é real, isso não foi uma parábola, Jesus não contou uma historinha, uma parábola para transmitir um ensinamento. Isso aconteceu, Jesus estava caminhando. Agora imagina o cenário. Jesus estava a caminho, aí corre um homem ao encontro de Jesus e se joga nos pés de Jesus. Ele se ajoelha, pergunta para Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Este homem, ele cai no ridículo. Ele era rico, ele estava bem vestido. O rico não anda de qualquer forma. Devia estar com roupa de marca, devia ter anel no dedo, devia ter uma sandália conforme o pai do filho pródigo mandou preparar para ele, vestimentas de linho. E ele vai na direção de Jesus, se joga no chão, se ajoelha e para tudo. Imagina, Jesus para e olha para ele, os discípulos param e olham para ele. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas têm feito isso nos cultos? Se jogam, se agarram a Jesus de toda forma. Tem gente que desidrata de tanto chorar. Este homem, que era um jovem e rico, ele chegou a Jesus se ajoelhando com reverência. E havia um certo desespero nele. Eu não vejo esta pessoa querendo fazer um tipo. Havia um desespero na alma dele. Apesar de todo o dinheiro que ele tinha, apesar de toda a juventude dele, ele sentia algo vazio dentro dele. Ele não tinha tanto vigor que a juventude precisa ter. Não que ele não tivesse literalmente, mas a gente vê alguém aqui querendo uma resposta, preocupado com o seu futuro além desta dimensão. Vamos para o versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu acho interessante que o Senhor Jesus responde a este homem questionando e corrigindo ele. É como se Jesus falasse assim: Por que você está me chamando de bom? E aí Jesus corrige. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ninguém é bom. Só tem uma pessoa boa, que é o Pai, é Deus. Vamos para o versículo 19. Sabes os mandamentos: não honra teu pai e tua mãe. Então Jesus, quando ele se joga, Jesus questiona, corrige e diz para ele: preste atenção nos mandamentos, preste atenção na palavra de Deus. Jesus faz uma pergunta que nem todos sabem a resposta. E infelizmente muita gente pensa que sabe.
No versículo 20, ele deve ter se levantado, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que então ele respondeu: Mestre, o que ele responde para Jesus? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que ele tem observado? Os mandamentos: não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar pai e mãe. Só que eu acho interessante quando Jesus diz: sabes os mandamentos. Preste atenção nos mandamentos. Jesus não fala do primeiro, do segundo, do terceiro mandamento, nem do quarto mandamento, que tem a ver com a pessoa de Deus. Os mandamentos que Jesus não manda ele prestar atenção tem a ver com a confiança da pessoa em Deus. Não trabalhar sábado, não fazer nada sábado. Primeiro, segundo, terceiro está falando de não ter, não fazer e não adorar imagem nenhuma. Então, me perdoe nós que às vezes temos uma imagem de alguém que representa uma religiosidade. Deus falou para a gente não nem ter, fazer, nem ter e nem adorar. O jovem rico, que ainda era jovem, ele responde aqui para Jesus externando três coisas que eu detectei. Em primeiro lugar, ele externa muita incoerência. Quando ele diz: desde a minha mocidade, ele ainda era um moço. Ele não tinha tanto tempo assim para dizer que estava observando muito tempo e já era experiente. Então eu vejo nesta resposta uma incoerência. Porque o que você entende quando ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude? Se ele era um jovem, ele não está observando há muito tempo. Então ele externa uma incoerência. Em segundo lugar, eu vejo que ele externa muita ignorância daquilo que ele diz que tem observado. Porque dos 10 mandamentos, ele só se deteve no que Jesus falou, mas ele esquece os outros, que é o que começa a lista de Êxodo capítulo 20. Não ter, não fazer, não adorar outros deuses. Pois ele não amava Deus, ele não amava o Senhor sobre todas as coisas, então ele não podia dizer que observava os mandamentos. Jesus falou: sabe os mandamentos. Os mandamentos não são só estes que Jesus disse. Os mandamentos têm a ver com não fazer, não ter e não adorar nenhuma imagem. O mandamento é guardar o sábado, ter um dia de descanso, não se matar 7 dias na semana, porque o próprio Deus, na criação do mundo, ele trabalhou 6 dias e parou no 7º dia. Então eu vejo que, em primeiro lugar, houve incoerência na resposta dele, como se ele fosse já um cara maduro, e não era. Em segundo lugar, eu vejo ignorância, porque ele diz que tem observado e não observou tudo. Porque ele falha nos mais importantes, não vou dizer mais importantes, mas nos primeiros mandamentos. E em terceiro lugar, ele externou muita arrogância, respondendo: a tudo isto tenho obedecido. E é o significado de observado. Quando ele diz tenho observado, eu tenho obedecido, eu tenho praticado. E aqui a gente vê uma tremenda arrogância. Nós não conseguimos obedecer os 10 mandamentos. Nenhuma pessoa consegue obedecer os 10 mandamentos. No versículo 21, diz assim: Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o
aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. O texto diz que o Senhor Jesus amou este jovem. Presta atenção nisso. Jesus amou o jovem, mas o jovem não foi salvo. Aí você encara isso como você quiser. Ah, mas ele não quis. Encara como você quiser. Jesus ama o mundo, conforme João 3,16. Mas o mundo todo não vai ser salvo. Jesus amou esse rapaz que estava num desespero de um futuro para uma vida além terra. Mas ele não foi salvo. Deus amou o mundo. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele crê. A questão do rapaz aqui era ir para o céu. Não crê em Jesus. Ele externa incoerência, ele externa ignorância, ele externa arrogância ao dizer que tem observado. Se ele observasse, se ele obedecesse, ele ia largar tudo, conforme a instrução, por amor ao Senhor. Mas ele não faz isso. No versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Preste atenção. Conhecido por ser rico, ele estava em uma posição de autoridade, subiu na vida rapidamente ou herdou toda esta riqueza e estava provavelmente se achando como muita gente ainda se acha, pensando que é o tal, pensando que Deus é bom, Deus ama todo mundo, então todo mundo vai para o céu. Não vai não. Não vai não. Este jovem, ele esteve diante da salvação, mas para ele a sua salvação era a sua riqueza. Para muita gente a sua salvação é o seu emprego. Para muita gente a sua salvação é a sua casa. Para muita gente a sua salvação é a sua família. Quantas e quantas pessoas já estiveram diante da salvação dentro das igrejas, ouvindo a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Em todas as igrejas, Jesus está diante daquelas multidões, diante de tanta gente. Mas por que as pessoas não vão? Porque elas não creem em Jesus. Elas não querem Jesus. Mesmo que elas vão atrás de Jesus, mesmo que elas se humilhem, elas não querem ir para o inferno. Este jovem retirou-se triste, como todas as pessoas, quando o Senhor dá as coordenadas do verdadeiro cristianismo. Entendeu isso? Preste atenção. Este jovem retirou-se triste. Poderia ter se retirado alegre. Este jovem esteve diante da salvação. Mas para ele a salvação era a sua riqueza. Como que para muita gente a salvação é o seu trabalho, é o seu lazer, é a sua casa, é o seu carro, é a sua família. Este jovem retirou-se triste. Como todas as pessoas se retiram tristes, muitas vezes da igreja, mesmo estando diante da verdade que é Jesus, e se retiram tristes porque não se conformam e não aceitam as coordenadas do verdadeiro cristianismo. Para esse homem foi muito duro isso. Está te faltando uma coisa. A tua riqueza está te atrapalhando. Teu orgulho está te atrapalhando. Teu vício está te atrapalhando. Teus pensamentos estão te atrapalhando.
teu preconceito está te atrapalhando. E cada um tem essas riquezas dentro do seu coração. Jesus disse: vamos resolver isso? Vai, vende tudo que você tem. Você está rico, não está bom para me acompanhar, não. É como se Jesus pudesse falar para ele: você está vendo esse homem aqui? O nome dele é Pedro. Ele tinha uma empresa de pesca. Ele abriu mão de tudo. Você está vendo esse camarada aqui, Levi? Levi era um coletor de impostos. Estava podre de rico, ficou rico roubando. E eu falei para me acompanhar: não pode ser assim. Como eu falei para Pedro, para você me acompanhar, eu não quero que você continue pescando peixe. A tarefa que eu tenho para você é pescar almas. Você não vai mais colher impostos. Você vai escrever o Evangelho. Você tem que abandonar isso. Para cada um, Deus dá as coordenadas do cristianismo verdadeiro, de acordo com as suas falhas, seus desvios de caráter, de conduta, de personalidade. Ele sai triste. Eu tenho ultimamente pregado mensagens de maneira assim, muito dura pelo cenário que eu tenho visto e pela falta de testemunho cristão que eu tenho observado. E ao pregar eu tenho visto alguns semblantes tristes. Sabe por quê? Porque eu estou dentro das coordenadas do verdadeiro cristianismo. E quando a gente ouve as verdadeiras coordenadas do verdadeiro cristianismo, ou a gente se alegra, ou a gente se entristece. A gente se alegra quando a gente fala: eu vou fazer isso que o Senhor está mandando. Para esse cara ia custar ficar pobre. Ou eu saio triste, porque eu não concordo. É muito radical para o meu gosto. É a palavra em moda. É muito radical. Ele sai triste, como muita gente tem saído triste da presença de Deus. Não é pouca gente, não é muita gente. O problema é quando essa tristeza de sair porque não vai fazer o que ele manda e insiste em querer viver o cristianismo rico, como um jovem rico. E não vai acontecer nada. Dentro dessa história eu separei aqui 3 ensinamentos. Isso aqui foi uma introdução. E eu quero compartilhar 3 ensinamentos do que vi aqui nessa história que tem muito a ver conosco. Primeiro ensinamento. O Senhor Jesus citou a lei para ele, não para perdoar o homem simplesmente, mas para mostrar para ele a verdade. Se ele tivesse sido humilde e honesto, ele teria dito para o Senhor naquele momento, muito importante: Senhor, eu tenho tentado obedecer, eu tenho tentado cumprir os teus mandamentos, mas eu tenho falhado, eu não consigo. É por isso que eu estou aqui desesperado. Porque eu olho uma mulher, eu cobiço. Porque eu fico com inveja de alguém que tem dinheiro e compra uma carruagem de ouro. Senhor, eu não consigo obedecer. Essa mensagem foi inspirada ontem na reunião, quando eu comecei a nossa reunião aqui, lembra? Quanta gente está dizendo que está bem com Deus? Quanta gente diz que é honesta? Quanta gente está dizendo que está vivendo uma vida íntegra? Ele devia ter falado assim: eu nunca tirei ninguém, nunca passei ninguém a espada, mas como eu tenho matado gente no meu coração. Senhor,
por favor, tenha misericórdia, eu não consigo obedecer nenhum mandamento. E olha, eu não descanso só o sábado, não, eu descanso os 7 dias da semana, porque eu nem preciso trabalhar. Mas eu não posso dizer que eu obedeço, porque a minha riqueza viabiliza eu não trabalhar dia nenhum se eu quiser. Então eu não posso dizer que eu obedeço. E Senhor, quer saber? Eu estou sofrendo aqui porque eu tenho observado que as pessoas que te seguem, elas abrem mão de tudo. E eu já estou pensando que vou ter que abrir mão da minha riqueza. E eu acho que eu não vou conseguir. Porque abrir mão da minha riqueza, eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre toda a minha riqueza. O primeiro ensinamento é esse. E eu acho que é mais honesto e humilde a gente falar, Senhor, foi que eu iniciei a reunião ontem. Com 30 anos eu tenho falhado nos meus pensamentos, eu não consigo. Eu tenho falhado nos meus sentimentos. Ele devia falar, Senhor, não consigo não. Além de não falar que não consegue, ele mente dizendo que tem observado desde a juventude, de que não tem tanto tempo assim porque ele ainda era jovem. Segundo ensinamento, este jovem e muita gente boa falha ao pensar, ao crer que os mandamentos foram dados para que nós os cumpríssemos. Todo mundo pensa que a gente tem que obedecer aos mandamentos. E obedecendo os mandamentos, aí nós somos perdoados. É um perdido. Porque não é só o jovem rico que não consegue, não. Você não consegue. Você nunca matou ninguém com uma bala de revólver. Mas fala aqui comigo, aquela pessoa que você enclausurou dentro do teu coração. Ela está fedendo, ela está apodrecendo ali. Aquela pessoa que te maltratou, te traiu. João fala, numa das suas epístolas, que aquele que não ama o seu irmão é assassino. Ele falha ao pensar, ao crer, que quando Jesus pergunta, ele vai ficar bem na fita dizendo que ele obedece, que ele está cumprindo. Então, se ele obedece e está cumprindo, eu mereço ser perdoado. Nós pensamos assim. Eu faço tudo certo, Deus tem que me perdoar. Eu faço tudo certo. Frequento a igreja, trabalho na igreja, dou dízimo, dou oferta. Então Deus tem que me amar, Deus tem que me perdoar. E a gente está invertendo os valores da coisa. Não, os mandamentos não foram escritos na pedra para ninguém apagar. Os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus numa pedra. Sabe por quê? Para ninguém apagar. A finalidade dos mandamentos, eles foram dados para nos mostrar como não temos capacidade de cumpri-los. Você não vai conseguir cumprir os mandamentos. Vamos lá em Romanos capítulo 3. Veja o que Paulo está querendo explicar para os romanos que estavam com grande dificuldade com a teologia verdadeira. Romanos 3:19. Romanos 3:19. Acharam? Amém. Olha só o que diz o apóstolo Paulo a esta igreja. Com dificuldade na sua fé em relação à lei, em relação ao cristianismo. Romanos 3:19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz
Para que Se se cale toda a boca é que o jovem rico tinha que fazer. Quando o Senhor pergunta a ele, ele tinha que abaixar a cabeça e calar a boca e ser humilde e honesto. E se ele tivesse ainda força de fazer alguma coisa, quando Jesus perguntou, sabe, os mandamentos, ele tinha que fazer assim, gente, ó. Não consigo obedecer. Então Paulo está dizendo, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja... Não tem ninguém que pode chegar diante de Deus e diz, mas isso eu faço certo. Todos são culpados diante de Deus. 20. Visto que ninguém será diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, não da santidade. Quando a gente lê a lei, a gente tem um pleno conhecimento do pecado que tem em nós e não da santidade. Então, nesses 2 versículos, Paulo está explicando para os romanos: vocês não são nada. E nem vem discutir com Deus por que Deus usa um, não usa outro, salva outro. Não vem discutir isso com Deus. Você é barro e o oleiro faz o que ele quer. Está lá no capítulo 9 de Romanos. Eu estou no capítulo 3, dizendo que este jovem e muita gente boa, ao pensar e crer, e muitos são assim, que os mandamentos foram dados para a gente agora, para assim, bom, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não foi me dado para obedecer, porque eu não vou conseguir obedecer. Eu não vou obedecer e Deus vai me perdoar. Deus não te perdoou porque você obedeceu a lei. Deus não perdoa a gente porque a gente obedece a lei. Sabe por quê? Porque quando a gente está diante da lei, a gente tem o pleno conhecimento da nossa pecaminosidade e não da santidade que vem do Espírito. Terceiro ensinamento. A lei, gente, é como um espelho moral. A lei tem a finalidade de calar nossas bocas e abrir os nossos olhos espirituais. Gente, a lei condena. A lei não converte ninguém. A lei desafia e muitos fariseus hipócritas estão aceitando um desafio que a lei não gera mudança. Apedreja adúltera. Nenhum poderia ter essa vontade de apedrejar um adúltero. Você vê que Moisés chorava diante de Deus para não cumprir para com os errados o que a lei mandava fazer. Porque Moisés tinha senso. Ele pensava assim, o que o jovem rico precisava, calar a boca e dizer, Senhor, mas eu não sou digno de fazer essa justiça. E aí o que Moisés preferia fazer? Se jogar aos pés do Senhor e clamar pelas pessoas erradas. A lei desafia, mas a lei não gera mudança na gente. A lei aponta o dedo. Tu é uma pecadora, tu é um pecador, tu é um pecador. Mas a lei não me dá esperança de mudança. Sabe o que a lei faz? A lei nos leva ao Senhor Jesus. Ela diz, isso você não pode fazer. Mas nele, e somente nele, e para isso você tem que morrer e nascer de novo.
para que Deus possa te aceitar. E por isso que as bênçãos e as exigências do cristianismo não é para todo mundo que se joga nos pés de Jesus, não é para todo mundo que se alegra dentro da igreja ou se entristece dentro da igreja. É para quem chega à conclusão: eu tenho que morrer e nascer de novo e ser uma nova criatura para poder viver em novidade de vida. Isso só é possível em Cristo Jesus. A lei só nos leva ao Senhor, que tem as respostas, que tem o amor, que tem a bondade, que tem a misericórdia, que tem a graça e que tem o poder para o que a gente está procurando. Eu só acredito que uma pessoa consegue se ela de fato morreu, se ela de fato está morta e ela vive em Cristo Jesus. Porque se não existe isso, não consegue obedecer a lei. E para quem está em Cristo Jesus, não há lei. Eu ontem, antes de iniciar uma reunião aqui, eu falei da minha própria vida, dos meus sentimentos. E comecei a pensar nessa situação do jovem rico. Não vale mais quem você é, porque a partir do momento que você diz quem você é, você não está dizendo que você está em Cristo Jesus. O que João disse? É necessário que eu diminua para que ele cresça. As pessoas que leem a Bíblia se torturam lendo a Bíblia, que se sacrificam na oração, é apenas vaidade. Porque estas coisas fluem na vida de uma nova criatura. Isso flui. Abrir mão de riqueza não é difícil. Qual a reivindicação que um morto vai fazer de bens? Nenhum. Em outras palavras, Jesus disse: você tem que morrer, nascer de novo. Aí você tem condições de me seguir. E se vai me seguir, eu vou te levar para o céu. Você vai herdar a vida eterna. Se você vai morrer e nascer de novo, significa que você vai abrir mão de todos os seus direitos. E se a conversa continuasse, Jesus poderia dizer para ele: essa tristeza que você sentiria, você não vai sentir. Você vai se alegrar. Porque você consegue visualizar a porcariazinha de bens que tem é tão pequena em comparação com as grandes riquezas que o Pai tem para cada um que tenha fé em mim. Quem tem a fé nele. Jesus ama todos, mas nem todos têm a fé para tomar uma decisão dessa radical. Olha, para tomar uma decisão dessa radical, tem que ter fé. E é isso que agrada a Deus. Marquinhos, para você fazer o que você faz, preste atenção, é só por fé. É por fé. E essa fé não é tua,
Deus. Amém. Ela vem de Deus pela pregação da palavra de Deus. E o seu coração se enche. Você encontra forças onde você não consegue. Acha, como que eu consigo? Falando Marquinhos, falando para a Grazi, estou falando para você que está no YouTube. Se você crê, esta fé, ela é gerada por causa da pregação da palavra de Deus. Você não pode dizer que você tem fé, conseguiu fé. A palavra te deu fé. E nem todos têm essa fé. Esta fé que salva. Esta fé que nos faz esnobar riquezas. Esta fé que nos faz desconsiderar toda a dor, e todo o sofrimento e toda a angústia, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus ama todos, mas nem todos amam Jesus. E este amor, Paulo fala isso aos Coríntios, este amor que a gente sente é derramado em nossos corações através do Espírito Santo do Senhor. Então, quando alguém perguntar, quando falar, porque ontem eu disse, tem pessoas me elogiando, falando, o bispo é uma bênção, o homem de Deus. Gente, eu não sou isso tudo. Tanta coisa que eu olho a Bíblia e eu falo, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer isso. E ninguém consegue. Não é vexame não conseguir, é a realidade não conseguir. É a pura realidade você não conseguir. É como se você quisesse enganar a Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. Você não é. Você não faz. É obra do Espírito na nossa vida. Quando os nossos olhos são desvendados. Quando a fé é gerada, porque é um dom de Deus. É uma ação do poder da palavra pregada. Por isso você tem que estar na igreja. Por isso você tem que ler a Bíblia. Por isso você tem que ouvir as mensagens. É uma ação do Espírito com a verdade que vai no teu coração e desencadeia essa coisa tremenda chamada fé, que não é de todos. Não é para todos. E ontem, antes de começar a reunião, eu falei, eu não sou isso. Eu não sou o que pensam de mim. Eu sou, e tem um corinho, queria tanto cantar, mas nós não temos aqui. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Que quando nós formos aos pés do Senhor, quero fechar com esse convite. Quando a gente for aos pés do Senhor, Ele nos perguntar, que sejamos humildes e honestos, como Pedro falou. O que faremos sem ti? Para onde iremos sem ti? Porque tu tens o poder e a palavra. Então, meus amados irmãos da Igreja Missionária Reis de Vida, nós não somos nada. E não deixe ninguém dizer que você é alguma coisa, porque isso vai convencer que você é. E você não é. Nós somos o jumento que leva Jesus para dentro de Jerusalém. Os aplausos não são para você, nem para mim, nem para nós. Os aplausos e a homenagem falsa não foi para o burrinho, o jumento que levou Jesus, foi para Jesus. Nós somos esse jumento. Nós somos um vaso de barro, que ele olha para a gente e fala, não está bom. E aí ele desmancha e começa a fazer. E quem és tu para dizer que ele não pode fazer?
Essa foi a repreensão do apóstolo Paulo aos Romanos. Quem és tu para dizer que o oleiro não pode refazer quantas vezes ele quiser o barro ou jogar o barro fora? Quem és tu? E nós precisamos de dar muita graças a Deus, louvar muito, muito o Senhor, de termos achado graça, a graça de Deus, por termos encontrado a graça de Deus. Nós deveríamos nos alegrar muito, mesmo em meio a uma crise nacional, mundial. Nós temos uma pátria, nós temos um governante, nós temos um rei, nós temos um Senhor que está sobre o senhor Obama, está sobre a senhora Merkel da Argentina, está sobre tanta gente. Nós somos seus súditos, embaixadores do seu reino, e ele há de nos sustentar enquanto estivermos a serviço dele aqui, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar.